Olá, boa noite pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é Ricardo Conzati, do Vibralbag Brasil, e sejam bem-vindos ao quarto episódio da segunda temporada. Então hoje é dia 19 de janeiro de 2018 e o nosso convidado, nosso convidado especial, Giovanni Mantelli, proprietário da Platano Tech de Floripa, vai passar para a gente aí um overview, tá, sobre o VMware Site Recovery Manager, conhecido como SRM, e também sobre o vSphere Replication. Então, antes de eu passar a palavra para o Giovanni, eu gostaria de passar alguns recadinhos, tá? Então, só para lembrar que nós estamos no Twitter, tá? Então, twitter.com/Vibralbag Brasil e também no YouTube, youtube.com/Vibralbag Brasil. Então, esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, tá, pessoal? E daqui a alguns dias será publicado no YouTube. Então, só para lembrar que qualquer dúvida que você tiver, basta escrever no chat, que o Wesley já está de olho aí, e a gente acaba repassando para o Giovanni e ele acaba dando essa resposta aí. E mesmo que não seja ao vivo, que você esteja vendo esse vídeo pelo YouTube, você pode escrever no próprio, fazer pergunta diretamente no vídeo, que a gente responde também sem problema nenhum. Então agora, finalmente, eu passo a palavra para o Giovanni. Boa noite, Giovanni. Tudo certo aí? Tudo bom? Tudo jóia? Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Tranquilo. Por favor, se apresente e pode dar início ao seu show aí. Faz favor. Vamos lá, então. Tu pode liberar o vídeo aí para mim daí? Então, meu nome é Giovanni, né? Eu falo aqui de Florianópolis e a minha primeira participação é no Vibralbag, né? Essa turma aí desde o último VMworld que a gente se encontrou lá nos Estados Unidos e a amizade começou, né? Já estamos aí conversando há um bom tempo, né? Então, eu sou bacharel em ciência da computação e atualmente eu sou empresário, né? Eu tenho uma empresa aqui em Florianópolis, a gente é parceiro de VMware e Vim aqui no Brasil. A gente tem os níveis de certificações aí de Business Continuity, Service Virtualization na parte de VMware e a gente trabalha como VCSP com Vim Backup, né? Eu tenho certificações de VCP aí do VMware desde a versão 5.5, né? Já renovei para 6 e a 6.5. E também tem essas certificações de Vim, né? Sou certificado de engenharia de Vim na versão 9. Tenho a LPI1, né? E já trabalho há 18 anos com virtualização, com informática e já há 5 anos com VMware, né? Estamos aí na luta, né? A gente vai falar um pouquinho hoje sobre a parte de SRM, né? Dar um review, um resumo de como que a ferramenta funciona. E aqui está a agenda de hoje à noite, né? Vou falar sobre o que é o SRM, como adquiri-lo, né? Porque é meio confuso essa parte de licenciamento. Nomenclaturas do uso da ferramenta, que é bastante importante a gente entender, né? Como vai ser feito o setup de um ambiente básico, né? E algumas definições de site pairing, resource mappings, que a gente utiliza bastante nessa solução. Vou tentar explicar o que é um placeholder, que é meio grego para todo mundo, né? E depois, no final, vamos fazer um demo que eu gravei num laboratório e a literatura que eu utilizei para estudar a ferramenta no passado, né? Então, o que é o SRM aí, né? Como um bom profissional na área de informática, né? A gente sempre tenta visar, trabalhar e utilizar as boas práticas em qualquer ferramenta, né? Principalmente para proteger e garantir a disponibilidade de empresas, que é o intuito de a gente trabalhar para uma empresa, né? Quando a gente monta qualquer tipo de solução de alta disponibilidade, a gente sempre tem que pensar em redundância para esses ambientes computacionais, né? Desde uma redundância de um disco, de um array, qual é o tipo de array que a gente deve utilizar, né? Fontes de energia, NICs, agregações, um ar-condicionado que sempre tem que ter duplicidade no teu ambiente, né? Links de internet redundantes e energia elétrica. A gente também tem que se preocupar com a parte de segurança, antivírus, manter os sistemas sempre atualizados, sempre ter um backup rodando, né? E a replicação, ela vem justamente para agregar e adicionar uma camada extra no teu ambiente, né? Através de um conceito de proteção avançada, ela complementa o grau de disponibilidade de soluções desses ambientes computacionais que a gente faz a gestão, né? A gente sempre também tem que testar
todos os tipos de ferramentas que a gente utiliza, né? Desde um backup, a gente nunca sabe se esse backup vai funcionar, né? Então, a gente tem que fazer restores de testes, e com a replicação também ocorre isso, né? A gente sempre tem que manter a tua replicação rodando, e a cada determinado tempo fazer um teste dessa replicação para ver se ela vai subir no teu ambiente de teste, para tu poder validar ou não, e para tu poder dormir tranquilo, né? É importante entender que replicação não é backup, tá, pessoal? São conceitos, assim, totalmente diferentes. Os dois têm que trabalhar juntos para um complementar o outro, né? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Porque, assim, se acontece algum tipo de problema com com uma máquina virtual, por exemplo, corromper um disco, ou tu pegou um vírus, a replicação vai replicar o problema. Então, tu tem que ter um backup para tu poder se esquivar de problemas futuros, né? Então, é ideal sempre ter as duas ferramentas trabalhando em conjunto, né? Então, você também, na hora de escolher um site backup, você tem que analisar muito bem, né? Se tu vai instalar ele numa região, tem que analisar se ela tem link de internet, se não ocorre muita queda de energia elétrica nesse teu site secundário, né? Então, sempre avalie bem aonde você vai colocar esse site backup, né? Nunca colocar ele no mesmo lugar ou numa sala ao lado do seu site de produção, né? A gente teve um caso bem complicado no 11 de setembro, né? Acho que muita gente já deve ter escutado. Teve uma empresa que tinha o site de produção na Torre Norte, lá do World Trade Center, e o site backup na Torre Sul, né? O que aconteceu? Os dois sites caíram. Então, será que foi uma boa escolha manter os dois sites próximos, né? Nunca ninguém ia imaginar o que aconteceu. Aqui em Florianópolis também a gente tem uns problemas, né? Como é uma ilha e todo mundo conhece, muitas empresas colocam o site backup junto aqui na ilha no site de produção, né? E a gente já teve um caso anos atrás que uma ponte deu problema, cortou a energia elétrica, a ilha inteira ficou sem energia e, consequentemente, os dois sites ficaram offline. Então, a gente aconselha os clientes, os nossos parceiros, a colocar um site na ilha e um site no continente para não ter esse tipo de problema, né? Então, vamos falar um pouquinho do SRM aqui, o que ele é. Ele é uma ferramenta líder do mercado, né, na área de Business Continuity e Disaster Recovery. Ele ajuda os clientes a planejar, testar e rodar planos de recuperações de máquinas virtuais, e ele te dá disponibilidade e mobilidade de aplicativos entre sites, né? Toda a gestão dele é baseada em políticas, né, e você consegue definir ordens de subidas e descidas de máquinas virtuais, e tu consegue também fazer testes sem interrupções no teu ambiente. Por exemplo, se tu quer fazer um teste de replicação para o teu site 2, tu não vai precisar parar a tua máquina de produção para poder fazer isso aí, né? Tu pode fazer tudo aqui sem interromper o teu ambiente, né? Ele auxilia na recuperação de desastre de TI rápido e confiável, e o painel dele é todo centralizado, né, através do vSphere Web Client, né, e ele auxilia na movimentação de VMs em grande escala entre sites. Ele trabalha também usando o vSphere Replication com replicação assíncrona. Na versão nova do vCenter, que é a última é 6.1, desculpa, da CRM, tu consegue ter um RPO de 5 minutos até 24 horas, né? O padrão até alguns anos atrás era de 15 minutos no mínimo. Então a VMware já te dá um mínimo aí de 5 minutos para tu garantir a tua disponibilidade, né? O failover e o failback do SRM é totalmente automatizado. Pode trabalhar com SRM através de duas formas, né? Utilizando alguma ferramenta de parceiros, no caso MC e outros fabricantes, né? Ou você pode utilizar também o vSphere Replication, que vai ser o intuito dessa apresentação de hoje, né? A gente vai utilizar a própria replicação do VMware, que já é gratuita e vem integrada com o vSphere, se quiser. Um termo bastante difícil de entender é como se comprar o SRM, né? Ele é disponibilizado pela VMware em duas versões, a versão Standard e a Enterprise. O que diferencia as duas, né? Na Standard, tu pode licenciar até 75 máquinas virtuais protegidas por site. É recomendado para empresas de médio e pequeno porte, né? Se você tiver mais que 75 máquinas, você tem que ir para a versão Enterprise, que é um pouquinho mais cara, mas ele não tem limite de máquinas virtuais protegidas, né? Então, as edições são sempre licenciadas por máquina e elas são vendidas por packs de 25 máquinas virtuais. Se tu tem 50, tu vai ter que comprar 2 packs. Se tu tem 75, 3. Se tu tiver 80, tu vai ter que comprar 4 packs para fechar
esse cálculo, né? Não adianta, tu não vai conseguir comprar números quebrados, é sempre em packs de 25 máquinas virtuais. Uma coisa que eu recomendo quem quer entrar nesse mundo de replicação CRM é sempre entender criar uma nomenclatura dos teus sites, documentar sempre o teu site, tá? Tu vai ter que saber qual é o teu site de replicação, teu site de produção. Alimente sempre a tua documentação com diagramas, com documentos de textos para facilitar o entendimento, né? Documente também todos os protection groups e recovery plans, que eu vou explicar logo a mais, né? Porque quando tu começa a criar teu ambiente, ele vai ficar muito complexo e difícil de entender para quem não tem muita hábito de trabalhar com SRM, né? A gente pode ter também vários cenários com SRM. Você pode ter um cenário ativo e passivo, onde você vai ter um cluster, um site de produção. Giovanni? Oi? A tua voz ela tá ficando um pouquinho baixa, depois ela eleva. Não sei se é algum problema com o teu microfone. Melhorou agora, então? Manter nesse formato aí. Aí fica bom. Então, tá ok. Eu estava falando ali da nomenclatura, então é bom a gente sempre documentar e entender quais são os sites protegidos e os sites de recuperação, né? A gente chama de Protect Site, que pode ser o teu site 1, site de produção, e o teu Recovery Site, que é o site 2, ou o teu site DR, ou o teu site de backup, né? Então, sempre documenta e para tu entender mais fácil o teu ambiente no futuro, né? A gente pode ter vários cenários com SRM. A gente pode ter um cenário ativo e passivo, onde você vai ter um cluster totalmente destinado para o teu site de produção, e um outro cluster num site DR somente recebendo a replicação. Esse site praticamente vai estar ocioso 100% do tempo, né? E ele apenas vai recebendo tua réplica. Quem utiliza ativo e passivo geralmente são empresas grandes que têm condições de bancar um site backup sem utilizá-lo totalmente, né? Tendo ele lá parado, né? E um site bastante utilizado é o ativo-ativo, onde tu vai ter 2 sites trabalhando em produção, mas os 2 sites recebendo réplica um do outro ao mesmo tempo, né? Então, metade do workload vai estar em cada site. Então, é bem fácil de configurar isso aí. A replicação via vSphere Replication, ele ocorre através do processamento entre os 2 hosts envolvidos, né? O host ou cluster do teu site primário com o teu site secundário, né? Aqui é o roadmap do setup do SRM. Como a gente está falando de site backup e site de produção, dá para se entender que a gente vai ter sempre um vCenter de um lado, ou um cluster de outro lado, né? Então, sempre em paridade. A gente vai ter que ter um PSC e um vCenter em cada lado. A gente vai precisar de 2 máquinas virtuais Windows, uma para cada site também, porque é ali onde a gente vai instalar o vSphere Replication e o SRM dentro dessas máquinas Windows, né? A gente vai ter que fazer o deploy dos appliances do Replication em ambos os sites. Depois a gente vai ter que fazer um mecanismo chamado de pareamento de sites, ou site pairing, né? Que a gente vai fazer os 2 sites se enxergarem. E depois a gente vai ter que fazer o mapping, que é o mapeamento de recursos de um site com o mapeamento de recursos do outro site. Em seguida, a gente vai fazer a criação de protection groups, criação de recovery plans e fazer a primeira replicação de uma máquina virtual e depois fazer o teste, né? Aqui tem um diagrama bem básico que a VMware disponibilizou, né? Com um site protegido e um site de recuperação. Então, se alguém precisar depois desses diagramas, a gente pode repassar aí para vocês. Um pré-requisito que a gente sofreu bastante assim, tu tem que sempre ter a tua resolução de nome no teu ambiente 100%, tá? Porque se o teu DNS não estiver legal, você vai ter problema de lentidão, vai ter problema de chaves, vai ter problema de certificados no teu ambiente. Então, assim, garanto que o teu DNS esteja 100% ok, resolvendo os FQDNs corretamente. E outro problema que a gente teve recentemente foi com o NTP. Se o teu NTP não tiver compliance, se tiver diferença de horas entre um host, entre um appliance ou entre um servidor de PSC com um servidor de vCenter, com certeza tu vai ter algum tipo de problema. Então, garanto que isso aí esteja sempre 100% para você não sofrer com isso aí, tá? A primeira parte do setup do site de SRM
você vai ter que fazer o download lá do SRM pelo site da VMware e instalar em cada máquina Windows que você vai ter nos teus clusters, tá? Para você fazer a instalação desses serviços, você dá uma consultada lá nos services do Windows para ver se eles estão startados. Se não startar, você pode startar na mão ou dar um reboot na máquina, né? Logo em seguida já vai aparecer um plugin do vCenter, do site Recovery no teu vCenter, tá? Então sempre garanta a ver se esses plugins estão listados, né? Se não tiver, você vai ter que fazer um logout no web client que ele vai surgir depois, né? Logo em seguida, é bom você ter que fazer o deploy do replication em ambos os sites e depois fazer o logout e verificar se o plugin também do replication está aparecendo, né, no vCenter. Que nem está aparecendo nessas imagenzinhas aí do laboratório. Giovanni? Opa. Nós temos uma pergunta aqui, tá? Seria sobre o licenciamento, é aquilo que você estava falando anteriormente. A pergunta foi se você precisaria ter 2 licenças, né, provavelmente uma para cada site, ou quando você adquire o SRM, você já tem direito a essas 2 licenças? Você vai ter que comprar para os dois lados, daí. Isso aí seria, por exemplo, você vai ter que ter um vCenter em cada site, um PSC, licenciamento, tudo duplicado, certo? Tudo duplicado. Você vai trabalhar com 2 clusters, com 2 vCenters, e os hosts e SX todos licenciados. Aí, se você for comprar a licença, também tem que ser sempre para os 2 sites, né? Tudo duplicado. Perfeito. Pode prosseguir. Obrigado. Voltar lá, só um pouquinho. Então, o próximo passo para a gente seguir é o site pairing. O que é o site pairing? É o procedimento para a gente parear os sites, ou seja, conectar ambos os vCenters do site 1 com o site 2, né? É o primeiro passo para a configuração das réplicas, né? E com esse passo a gente faz com que os SRM se conversem, né? Então, após você fazer isso, você vai começar a enxergar os 2 SRMs em um site só, né? Para você poder fazer a comunicação e a gestão, tanto de um lado quanto de outro, né? Mostrei uma telinha, né, inicial, que a gente clicou no plugin do site Recovery, e depois ali tem uma opção para tu fazer o pareamento de sites, né? Então, é bem fácil. O SRM, ele é bem amigável, né, para tu se trabalhar, para configurar. É um passo a passo, ele tem um wizard bem interessante para se fazer isso aí, né? Após conectar um site com o outro, do lado direito, ali onde eu contornei com vermelho, vai aparecer status connected entre os 2 sites. Então, é porque o pareamento já foi efetuado. E você vai enxergar ali do lado esquerdo, na janelinha do vCenter, os 2 sites já comunicados, né? O próximo passo é criar uma ligação entre o site 1 e o site 2 para cada item. A gente chama isso aí de resource mapping. É um mapeamento que a gente costuma falar, né? Se você utiliza folders lá no teu no vCenter, tu vai ter que ter uma pastinha semelhante lá no teu site 2. Se você tem um network com um determinado nome no site 1, tu vai ter que garantir que esse network também esteja no site 2 com o mesmo nome, né? Tu vai fazer o mapping de clusters, resource pools, tudo que tem de recurso no teu vCenter site 1, tu vai ter que fazer o mapeamento lá no site 2 também, né? Depois eu vou fazer mostrar no demo ali, né? Uma outra coisa interessante, quando uma VM é replicada, a gente tem que garantir que os cenários sejam totalmente iguais. Isso aí quer dizer, versão do SXI, se tu tiver a versão 6 de um lado, a versão 6 também vai ter que estar lá do outro lado, né? vCenter, PSC, Windows, a gente solicita que todas as versões sejam iguais para você não ter nenhum tipo de problema ali na gestão do teu SRM no futuro, né? Uma telinha que eu estou fazendo o mapeamento dos resources pools de um site com o outro, né? Uma outra janela que a gente está fazendo o mapeamento das pastas de um site ali, Bangalore, com outro site de outro local para fazer o mapeamento, né? Um outro termo que é bastante falado em ambientes de ligação é placeholders, né? A gente precisa de um data store em cada cluster para fazer o trabalho de placeholder, né? O que é um placeholder? Placeholder é um data store auxiliar,
ele vai armazenar as VMs em estados de placeholder. Quando tu cria uma replicação de uma máquina virtual e joga para o outro lado, a máquina virtual vai estar em estado de placeholder. Tu não vai conseguir ligar ela do outro lado, tu não vai conseguir fazer nenhum tipo de alteração nessa máquina virtual porque ela está no estado chamado placeholder, né? Esse Data Store é um auxiliar e ele tem que estar disponível para todos os hosts do cluster. E ele armazena apenas arquivos de configuração da máquina virtual, né? Tu vai ter ali somente o VMX, um arquivo VMXF e um outro arquivo VMSD ali, né? Os arquivos de replicação da máquina virtual vão estar em outro data store que você vai escolher na hora de replicar a máquina virtual. Não existe política para tu criar esse data store, ele não precisa ser um data store grande, né? Pode ser um data store, aí, dependendo do ambiente, com 1, 5, 10 GB no máximo, né? A gente utiliza aí padrões de 10 GB nos nossos ambientes, né? Então, é um data store auxiliar e utilizado somente para a configuração dessas máquinas virtuais em estado de placeholder. Aqui eu vou fazer agora um demo, pessoal, dos vídeos que eu fiz aqui do nosso laboratório. Vou fazer uma replicação, então, da nossa primeira máquina virtual de um lado para o outro. Tá? Deixa eu dar... Aqui eu estou navegando, né, no vCenter, vou escolher uma máquina virtual. Vou escolher o site 1, né, o Data Center 1, que a gente usa como produção. Depois que a gente instala o Replication, ele vai habilitar um menu, né, aqui embaixo, chamado Always for Replication Actions. E daí a gente clica aqui em Configure Replication. A gente vai escolher aqui qual é o vCenter, se eu quero fazer uma replicação para um vCenter Server, ou se eu quero fazer a replicação para um Cloud Provider, né? No nosso caso aqui vai ser um outro vCenter. Aqui estão os meus dois vCenters de produção, Site 1, e aqui está o Site 2, que é o meu vCenter de replicação. Vou escolher ele, né? Aqui eu posso deixar padrão, que ele vai escolher uma maquininha de appliance do Windows. Na hora que aparece a máquina, a VM que a gente vai replicar, a gente pode fazer a replicação total dela, né, definindo que ela vai utilizar somente um data store, ou se ela tiver vários hard disks, aqui ela no caso tem, se ela tiver 2, 3, você pode fazer a replicação por disco para um determinado data store lá no teu destino, ou tu pode ignorar um disco e replicar somente o que tu precisar, né? Então aqui a gente vai usar um padrão, vai fazer para a máquina toda. Aqui eu vou escolher um data store lá do meu site 2. Aqui tem essas 3 opções, né? Então a gente vai fazer a replicação para esse disco primeiro, aqui para esse data store número 1. Ele deu uma mensagem que já tinha uma pastinha com esse nome, porque eu já tinha utilizado, você vai ignorar, né? Aqui eu posso deixar essas opções padrões aí, que a gente não vai focar agora, né? E aqui é onde uma das mágicas ocorre, né? Nas versões antigas do SRM, o RPO, que é o Recovery Point Objective, era de 15 minutos. A VMware conseguiu chegar nos 5 minutos e eu acho que em breve vai baixar um pouquinho mais que isso, né? Então, aqui é interessante você definir se é uma máquina que é bastante utilizada, por exemplo, um banco de dados, algum outro tipo de aplicação, seria interessante tu deixar o RPO mínimo possível, né? Mas se tu tiver uma máquina que seja um file server, que não tenha tanta alteração no teu ambiente, aí tu pode deixar um tempo maior, né? Esse tempo vai de 5 minutos até 24 horas. Então, tem que analisar o teu link, a tua conexão com um site com o outro e a aplicação que está rodando dentro da tua máquina virtual para tu determinar o melhor RPO que tu tens, né? Aqui embaixo, no Point in Time Instance, tu pode definir o seguinte: eu quero manter 3 instâncias como se fosse snapshot por durante tantos dias no meu ambiente. Aí vamos supor que deu algum problema no teu ambiente, tu queira recuperar a primeira instância de um dia anterior, tu consegue fazer isso aqui com essa opção também. Eu vou deixar padrão aqui, que é para laboratório mesmo, né? E aqui é o status final da replicação. É bom sempre tu dar uma analisada aqui, se está tudo correto, né? Se está tudo certo. Target Site Name, Site 2, os data store que eu estou utilizando aqui para fazer a replicação, né? Target Location. Quantos discos eu estou replicando dessa máquina? Um de um.
e algumas outras opções. Eu deixei 10 minutos de RPO, né? E vamos seguir aqui. Aqui embaixo deu o status de habilitando a recuperação da máquina de replicação da máquina virtual, né? E agora eu venho aqui na opção de vSphere Replication para verificar como é que está o status da replicação da máquina virtual. Ele vai te dar um gráfico com a quantidade de disco já replicado, né? Ele está fazendo, a primeira vez que a gente faz uma replicação, ele faz uma replicação full, né? Então ele está aqui em status de Initial Full Synchronization, né? Está em 3% aqui, então dependendo da máquina virtual e dependendo do teu link, ele leva um certo tempo para fazer essa replicação. Depois da primeira replicação, passado esse tempo do RPO que a gente definiu ali, ele vai fazer somente o backup incremental. Então a primeira vez demora um certo tempo, e as próximas vezes é mais rápido de fazer esse sincronismo, né? Então, esse aqui seria a primeira replicação de uma máquina virtual. Você pode dar um refresh para analisar quanto tempo está atualizando ali, né? Deixa só um minutinho, pessoal. Nesse outro vídeo agora, eu vou fazer a criação dos protection groups e recovery planes para essa máquina virtual ali que a gente acabou de replicar. Vai acessar o plugin aqui do site recovery. A primeira coisa que a gente faz é a criação do protection group. O que é o protection group? É um grupo de máquinas virtuais que a gente vai adicionar para depois adicionar esse protection group dentro de um recovery plane no SRM, né? A gente tem que vir nessa opção aqui, fazer a criação do protection group. Aqui a gente vai dar um nome para ele. É interessante tu sempre colocar um nome que possa te lembrar exatamente qual é o intuito desse protection group, né? Aqui eu vou colocar o nome da máquina virtual mesmo, né? Como vai ser só uma máquina. Aqui que é interessante a gente prestar um pouquinho de atenção, né? A gente tem que entender a ordem de proteção desse protection group, né? A gente tem que identificar onde essa máquina virtual está alocada. Eu sei que ela está no site 1, né? Então eu vou escolher aqui site 1. E depois, para utilizar o vSphere Replication do VMware, a gente vai utilizar essa opção aqui, Individual VMs, que ele é integrado com o Replication, né? Ele vai me permitir escolher a replicação por máquina virtual, né? Vou escolher o Windows 10, que já está replicando. E o Protection Group vai ser criado agora nessa aba aqui do lado dele. Aqui a gente consegue ver quais são as máquinas virtuais que estão alocadas nele, né? Ele já vai carregar aqui. Ele já está com o status protection ok, né? E agora a gente está apto para criar o recovery plane. É bem fácil, é botão direito também, recovery plane. Sempre tenta utilizar um nome bem parecido com o que tu usou para o protection group para você ficar não tão perdido no teu ambiente, né? Como o nosso ambiente é pequeno, só tem uma máquina virtual, então não tem como se perder, mas às vezes a gente tem ambientes com 100, 200 máquinas virtuais. Então é interessante a gente criar nomenclaturas fáceis e legíveis, né? E cada caso é um caso, né? Você pode ter uma empresa que possa usar protection groups por máquinas virtuais, ou você pode também unir várias máquinas virtuais dentro de um protection group. Por exemplo, máquinas de banco de dados. Tu vai criar um protection group para banco de dados. Máquinas para web services, protection groups para file service. Então, fica a critério de cada caso para fazer essa avaliação, né? Aqui eu vou escolher também, olha, qual é o site de recuperação que eu vou ativar esse recovery plane. Então, a máquina virtual originária está no site 1, só que agora eu vou fazer o recovery site dela para o site 2. Então, por isso que é bom a gente sempre estar atento à nomenclatura e também ter documentado o ambiente para não se perder no futuro, né? Aqui a gente escolhe daí o protection group que eu criei anteriormente, né? Pode ver o PG aqui do protection group. Agora a gente seleciona aqui as redes que estão
alocadas no site 2, né? Pode deixar sempre padrão ali. E aqui é um resumo do Protection Group, do Recovery Plan que a gente acabou fazendo, né? Aqui ele diz o location dele, né? Site 1 para o site 2, é importante entender isso aqui. Protect Site, Site 1 e o Recovery Site, Site 2, né? Com isso está criado o Protection Group, né? Nesse Protection Group, pessoal, a gente consegue também definir a orquestração de como que ele vai se comportar no teu site de recuperação quando você precisar utilizar o SRM. Você consegue definir ordem de inicialização das máquinas virtuais, por exemplo, tu tem um Recovery Plan para todas as tuas máquinas. Você quer que a primeira máquina suba em caso de desastre, no site 2 vai ser o teu AD, por exemplo, a segunda máquina vai ser o teu DNS, a terceira vai ser o seu PSC, a quarta o vCenter, então você consegue definir a ordem das máquinas virtuais que precisam subir lá no site 2, é bem interessante isso aí também. E daí tem umas opções aqui para a gente monitorar, né, fazer a análise do como que está se comportando esse Recovery Plan, né, e quais são os objetos adicionados nele, e a gente vai fazer um teste daqui a pouquinho para ver como que ele funciona. Então, essa foi a criação desses planos de recuperações. Agora eu tenho um vídeo que faz a demonstração de como subir uma máquina do site 1 para o site 2 usando o SRM. A gente vai usar essa mesma máquina virtual, o Windows que a gente criou. Então, aqui eu estou analisando, fazendo a análise inicial, né? Vou tentar identificar aqui qual é o IP dessa máquina virtual. Eu deixei um ping rodando aqui, né, no IP 1.215. E aqui no site 2, se a gente notar a máquina virtual, ela está apresentada aqui. Em cima tem o Windows 10 no site 1 e aqui embaixo também o Windows 10. Só que se vocês notarem, ela tem um ícone diferente na máquina virtual. Não é um ícone azulzinho ou um ícone com uma setinha verde de play, né? É um ícone de uma máquina virtual em estado de placeholder, que é aquilo que eu falei no início, né? Eu não consigo editar essa máquina por aqui, não consigo ligar ela por aqui, somente usando o Recovery Plan do SRM que a gente vai ver agora. Se vocês notarem, ela está com status aqui, ó, VMware não rodando, ela não tem nenhuma CPU, nenhuma memória, storage está zerado, então esse é o status de placeholder da máquina virtual. Então, a gente pode ver que ela não tem nenhuma informação aqui listada, né? Agora, eu vou lá no plugin do site Recovery, vou no Recovery Plan que eu criei para ela, vou selecionar ele e a gente vai fazer a execução é o botão vermelho que a gente chama no SRM, né? É fazer a replicação dela e a subida dela lá do outro lado. Esse é o botãozinho vermelho, a gente vai executar ele. Aqui é uma tela de aviso, né? Aqui diz assim, olha, rodando esse plano de recuperação, né? Você vai desligar a máquina a máquina virtual no ambiente protegido de produção e ela será recuperada no site Recovery. Ele pede para você dar uma confirmação aqui e escolher se é uma migração planejada ou se é uma migração de disaster recovery. No nosso caso, a gente vai só subir a máquina para o outro lado e é planejado, né? Se a gente tivesse tido algum sinistro no nosso ambiente, por exemplo, explodiu o site 1, caiu um avião em cima do teu site de produção, a gente teria que logar no site 2, lá no vCenter do site 2, e utilizar essa opção aqui de disaster recovery, né? Então, como é planejado, a gente seleciona essa opção padrão mesmo aqui. Aqui é um status, né, só para confirmar, e a gente vai executar ele. Agora, o que está acontecendo? O SRM, ele vai desligar a máquina virtual e vai começar a fazer a última replicação da máquina de produção para o teu site de backup, né? Após isso, ele desliga a máquina e começa a startar ela do site 2. A gente vai conseguir acompanhar com essa execução aqui. Ó, ele já sincronizou e já vai começar a desligá-la. Botão vermelho, literalmente, né, Giovanni? Esse é igual do Trump lá, né? Se tiver alguma coisa, aperta o botão e dispara algo. Né? Então, boa. É o botão vermelho mesmo, isso aí. Vira a chave, né?
Eu vou deixar até um ping rodando nessa máquina virtual para a gente acompanhar ela, né? Então tá rodando o ping e o plano está executando. Ele já começou a iniciar o shutdown agora, né? Eu vou abrir aqui o console da máquina para a gente acompanhar um pouco. Já deu um power off na máquina. E agora ele vai fazer mais alguns comandos ali e já caiu o ping. E ele vai começar a subir a máquina virtual no site 2 já. E você consegue acompanhar o status de cada tarefa que ela executa aqui no site Recovery, né? Giovanni? Oi, pode falar. Nós temos uma pergunta aqui. Pode mandar ver. Eu pausei o vídeo aqui por enquanto. Tá, beleza. É do Diego Alves. Esse processo de Disaster Recovery é possível automatizá-lo? Então, olha, com SRM tem que ter o dedinho de alguém lá para executar isso aí, tá bom? Tu tem que ter execução humana, tem que ter um humano no meio para poder fazer esse tipo de tarefa, né? Tu não consegue executar tudo na mão isso aí. Tem que ter alguém para apertar o botão vermelho. Tá. Um outro ponto aqui é com relação ao endereçamento IP. No site A, no site B vai subir com o mesmo IP, ele consegue fazer essa mudança dos endereços? Consegue também. O ideal seria que você tivesse um site com a mesma configuração de network, né? Mas se tu não tiver, se for impossível, você consegue fazer uma alteração do IP dessas máquinas virtuais para o teu site novo, não tem problema nenhum também. Tá, e o Eduardo Scheffer aqui deu uma sugestão para não falar botão vermelho e Trump na mesma frase, que pode ser perigosíssimo. Com certeza, né? Não, tem que deixar o Trump de lado lá, né? Perigoso, né? Mas pode seguir aí, obrigado. Seria perigoso se fosse o coreano lá também, né? Também. O coreano era pior, né? Mas beleza, então, vamos voltar o vídeo aqui, pessoal. A máquina já desligou e se vocês notarem aqui no site 2, a máquina Windows, ela já mudou o ícone dela. Ela já não tem mais aquele ícone de placeholder diferente, ela já virou uma maquininha virtual e daqui a pouquinho ela já vai começar a ligar. Ela já está dando power on nela. Eu vou pausar. Aqui onde está falando em Power on Priority 1 aqui, é aqui onde eu falei antes que você consegue definir a ordem de inicialização das máquinas virtuais, né? No caso, o SRM coloca como padrão sempre prioridade 3 a máquina virtual. Você pode colocar ela como prioridade 1. Se você tiver várias máquinas virtuais no mesmo Protection Group, você pode colocar cada uma em determinada prioridade, que ele vai executar primeiro prioridade 1 até a prioridade 5, né? É aí que você define a ordem de inicialização dessas máquinas virtuais. Mais um pouquinho, ele já vai ligar aqui. Já começou a startar a máquina virtual no teu site 2. Aí agora é só esperar o Windows ou o Linux reinicializar e subir o VMware-Tools e o SRM já efetuou o procedimento, né? Já está rodando, já startou e agora ele está esperando o VMware-Tools dar o heartbeat ali para finalizar o plano, né? Já começou a pingar a máquina virtual no teu site 2? Ele é um pouquinho demorado, tá? Isso aí, ele varia bastante conforme o tamanho da máquina virtual. Se tu tiver, por exemplo, uma máquina virtual com 10 tera, tem que esperar ele fazer aquela última replicação, né? Então, cada VM tem o seu tempo para fazer a replicação e o recovery, né? Terminou, pessoal, e aqui ele te dá um status, dizendo, olha, recovery completed. Então, deu tudo certo, né? Vamos supor, pessoal, que o nosso site de produção ali, que era o site 1, voltou a funcionar. A gente consegue fazer a reproteção dessa máquina virtual para o teu site 1, clicando nesse ícone aqui do lado, que tem um raio aqui embaixo, e quando tu clicar ali, ele vai fazer a replicação inversa, ou seja, ele começa a replicar do site 2 para o teu site 1,
e quando terminar ele vai te dar um ok também e tu conseguiu reproteger tua máquina virtual, né? O SRM também é bastante utilizado, pessoal, para fazer testes em máquinas virtuais. Se você quiser, por exemplo, testar um update de alguma aplicação, um update de um próprio sistema operacional, você não precisa restaurar essa máquina do backup para fazer o teste. Tu consegues fazer o teste do recovery plane do teu site 1 para o teu site 2, o ambiente vai subir numa bolha, você pode fazer a aplicação lá do teu update e depois desligar o teu recovery plane sem afetar a tua produção. Então, é mais uma utilidade do SRM, né, em ambientes de produção aí. Então, a máquina 10, Windows 10 subiu, está no site 2, e o console dela já está disponível e funcionando para o usuário final. Seria isso aí, pessoal. Fiz uns demos, o nosso laboratório não era tão bom, né? Eu queria fazer ao vivo esse laboratório, mas daí eu tive que gravar. E as aplicações básicas do SRM são essas, né? Como o tempo é curto, a gente focou assim só no básico mesmo, né? De como montar um ambiente. A ferramenta é complexa, mas ao mesmo tempo é simples, né? Quando você vê ela à primeira vista, ela parece muito complexa, mas ela, depois que tu pega o jeito, ela fica bem tranquila de se mexer, né? E eu aconselho para quem quer entrar nesse mundo de replicações, eu utilizei esse livro, é a versão 5.0 do SRM, já está bastante defasado, hoje a gente está na 6.1, mas ele te dá o conceito legal, a didática do livro é bastante boa, tá? Ele é em inglês, mas bem fácil de entender, e foi aí onde que eu comecei a estudar e aprender a ferramenta, né? Então, quem quiser aí baixar e tal, pode sentir-se à vontade aí, então, pessoal. Se ficou alguma dúvida aí, estamos à disposição. Seria mais ou menos essa apresentação aí. Pessoal, alguma pergunta? Eu acho que o pessoal já fez algumas perguntas durante a apresentação aí. Eu tenho uma dúvida, Giovanni. Esses vídeos que você mostrou, eu vi que eles estavam no YouTube. Você publicou isso de forma pública, tá de forma privada? Na real, foi os primeiros vídeos que eu subi para o meu canal da conta do Gmail ali, mas eu acho que está privado, mas se precisar eu posso dar depois aí para vocês. Tá, se por acaso você publicar isso, né, deixar de forma pública, me passe os links que eu posso colocar junto nessa descrição do vídeo, no próprio YouTube lá, que aí talvez consegue ver com um pouco mais de detalhes, né, cada passo a passo ali. Isso, tranquilo, pode ficar tranquilo que eu repasso aí depois. Fechado. Então é isso, pessoal. Vocês conseguiram entender. Opa, pode mandar bala aí, Giovanni. Então, foi um briefing, né? A ferramenta é bastante complexa. Eu tentei focar assim mais ou menos no funcionamento básico, né? De como montar um ambiente, o que você tem que ter nos dois sites e a funcionalidade básica, o Visual Replication e o que o SRM é capaz de fazer, né? Então, ficou básico. Seria interessante a gente ter uma mais avançada, né? Mas se tiver algumas dúvidas, aí pode mandar ele para a gente também. Estamos aí. Com certeza, e nós podemos fazer no futuro mais algum show aí para talvez detalhar um pouco mais e aprofundar um pouco mais algumas configurações do SRM, sem problema nenhum. Com certeza. Então, beleza, Giovanni, muito obrigado pelo seu tempo, cara, apresentação muito bacana. Eu agradeço todo mundo que está online aí, pessoal, valeu mesmo, valeu pelas perguntas, tá? E gostaria só de reforçar, tá, que estamos no Twitter, né, twitter.com/vibralbagbrasil, né, todos os nossos shows, quando a gente publica um vídeo, quando vai ter alguma coisa nova, a gente publica lá, então a forma de você saber tudo que está acontecendo, assim, a novidade saindo mesmo, ela vai estar no Twitter. Tá? Para quem não pôde ver esse vídeo ao vivo, né, você pode ver no YouTube, então youtube.com/vibralbagbrasil, tá? E agradeço mais uma vez todo mundo que está aí, agradeço ao Giovanni, tá? E segunda-feira tem mais. Falou, pessoal, forte abraço, até mais. Pessoal, até mais.